Olá, bem-vindos, bem-vindas, escorpianos e escorpianas. Eu sou a Gisiane e vocês estão no canal Tarô da G. Feliz aniversário! Estamos chegando ao ciclo de vocês. Desejo que seja um ciclo positivo, de harmonia, de conquista e de muita força, né? De muita força, no sentido de persistência, de resistência, de voltar a acreditar ou de acreditar um pouquinho mais, ok? Vamos lá, leitura para novembro de 2022, Sol, Lua e Ascendente em Escorpião. Vamos lá, tarô. Começamos com o pendurado, tá? É enforcado, mas eu chamo de pendurado porque ele tá enforcado, né, pelo pé. Os enamorados, a temperança, a imperatriz, a morte e o carro. Vamos lá. Resista um pouco mais, aguente um pouco mais. O mais importante dessa situação toda é o aprendizado que ela está gerando em você. Tá? Não é a primeira vez que você passa por uma situação de estrangulamento. O que é uma situação de estrangulamento? Onde tudo converge no ponto extremo de incapacidade de realização, de não achar saída, de se perceber quase sem ar diante da vida, quase sem forças diante da vida. Então, escorpianos e escorpianas, resistam um pouco mais, tá? Acredite, a ajuda virá, a ajuda virá. Haverá aí novas escolhas, haverá propostas para vocês, tanto no campo do relacionamento, como na condição profissional, que eu acredito que sejam as duas vertentes mais importantes, né? As duas bases mais importantes das nossas vidas. O resto a gente consegue até ir se posicionando, dando um jeito, contornando. Mas quando o profissional está muito truncado e o emocional está muito truncado, quase nos vemos sem saída. Mas isso está chegando ao fim. Está chegando aí para você um refrigério, tá? Essa etapa realmente vai se encerrar através do arcano da morte. Eu posso te assegurar isso. O que é favorável para você nesse momento, tá? Não se desespere. Busque, mesmo dentro dessa situação tão difícil, busque o equilíbrio interno, tá? Busca ficar bem com algumas condições. Busca entender que tudo é um aprendizado. Busca esse equilíbrio na tua fala, tá? Cuidado, porque reclamar é clamar duas vezes. Então, quando a gente reclama muito de uma situação, ela demora muito a passar, porque a gente está... É como se a gente perpetuasse a nossa situação através da nossa fala. Quanto mais nós falamos, reclamamos sobre isso, mais ela se estende, porque ela acha força na nossa fala. Ela se perpetua porque nós não a deixamos passar falando sobre ela, trazendo todo dia para o nosso cotidiano, para o nosso coração, para a nossa fala, essa questão da situação que nos atrapalha, nos aflige, tá? Então, entregue de verdade, faça a sua parte, tá? Não esqueça que nós nos colocamos exatamente no lugar que desejamos estar. É difícil, né? É difícil acreditar que você se coloca num desafio tão grande, mas é mediante as escolhas que você fez, ou até mesmo as que você deixou de fazer, porque as nossas renúncias também reverberam no nosso cotidiano, na nossa verdade, no nosso estado atual.
aquilo que eu não enfrentei lá atrás se reapresenta para que eu tenha condição, coragem e veja que eu preciso enfrentar determinadas situações para que elas parem de se reapresentar na minha vida, tá? E esse enfrentar não é necessariamente discutir o enfrentamento, mas esse enfrentar é tentar resolver isso, tá? É se aproximar dessa condição, desse desafio, a ponto que você consiga começar a entender e a resolver, a se relacionar com o teu desafio. Então, por que que essa situação sempre se repete? Há um aprendizado aí que não foi colocado em prática, que não foi alcançado, tá? Repetições, muitas vezes, são em nossas vidas lacunas de aprendizado. Nós não aprendemos, a lição se repete, tá? Por generosidade do universo, para que a gente alcance o que precisa alcançar para aumentar nosso tamanho, para melhorarmos enquanto ser, pessoas, para nós, para os outros, para a nossa própria condição humana, ok? Qual o conselho que ele traz? Esteja preparado, esteja alerta, tá? A ajuda virá, ele coloca ajuda através aqui da Imperatriz e através do arcano também dos enamorados. Então, a ajuda virá, mas você precisa estar preparado, estar atento, tá? O carro fala de manter o foco. Então é como se ele falasse para você, precisa manter o foco na solução e não no problema, tá? Esse ciclo tende a se fechar definitivamente quando você começar a percorrer a solução dele. E isso é muito individual, obviamente. Para muitos essa leitura vai fazer mais sentido para o campo emocional, para outros na questão profissional, financeira. De qualquer forma, tente perceber o que você ainda não fez para resolver essa questão uma vez por todas, tá? Ser definitivo, tá? Se posicione diante de uma solução de longo prazo, tá? Se posicione diante de maneira que essa sua abordagem lhe traga uma satisfação a longo prazo, não só imediato. E é isso talvez que você esteja fazendo, por isso da carta do pendurado. Você resolve uma questão e 10 dias depois tudo está como era antes. Aí você se coloca novamente, sinaliza, algo vai engrenar e tudo volta a estar na estaca 0 ou na 1, na 2, que não te satisfaz, que é pouco para a demanda que você necessita. Então, escorpiano, escorpiana, a ajuda virá. Pare de reclamar, pare de olhar para o problema e olhe para a solução. Qual é a solução do problema? Qual é a solução da situação na qual você se encontra? Pense a longo prazo, tá? Muitas vezes a gente se encontra diante de um dilema e a gente faz como o que é mais emergente, apagar o incêndio, né? Ok, você apagou o incêndio, mas e agora? Você vai ficar sentado esperando o próximo incêndio, o próximo foco de incêndio? Não. Apagou o incêndio e como é que eu vou me colocar? Quais atitudes que eu vou ter? Como é que eu vou direcionar a minha vida para que esses focos parem de acontecer? Saia da condição da vítima. Tá? Você contribui muito para as coisas que acontecem ao seu redor. Você, eu, todos nós temos responsabilidades pelas coisas que não acontecem. Total? Claramente que não. Mas parcial? Sim. Então faça a sua parte, tá? Faça a sua parte para que esse ciclo se encerre. Aprenda
Qual é o olhar que você precisa, lembrando, olha, ele está de ponta cabeça. Qual é o olhar que você precisa olhar, dar a essa situação que ainda não foi dada? É natural que nós nos sintamos assim, sem forças muitas vezes. Mas quando você chega no seu limite e continua reclamando, perceba que ao reclamar você está cavando. Então, quando você chega no seu limite e não reclama e busca uma solução, você encerra esse ciclo. Você começa a percorrer como eu posso não mais passar por isso. Está chegada a sua hora, escorpiano, escorpiana. Como é que você pode colocar um basta nisso que está toda hora se repetindo no seu campo? Qual é o aprendizado? Qual é a sua parte nisso? Boas resoluções. Muito obrigada. Desculpa a bronca do tarô, mas o verdadeiro amigo é aquele que nos aponta um caminho que nos desafia. É aquele que ouve o nosso problema e não se torna nosso aliado, no sentido de compadecimento, mas é aquele que se torna nosso aliado no sentido de buscar uma solução. E foi esse o papel do tarô aqui hoje. Obrigada, fiquem com Deus, feliz aniversário mais uma vez. Força, astúcia, sabedoria. A paz de Cristo. Até a próxima.